Olá! Agora a gente vai ter uma aula sobre a religião do Egito. Mais uma vez, lembrando que faz parte do nosso aprendizado sobre as mulheres do Egito Antigo. E a gente, como a gente sabe, existiam deusas, né, no Egito, a gente vai estar passando por essa parte também, aprendendo mais um pouquinho. Bom, é praticamente impossível falar sobre o Egito sem falar sobre a religião, sobre o Egito Antigo, né, sem falar sobre a religião. A religião é algo muito marcante na história do Egito Antigo. Para onde você for olhar para a história do Egito Antigo, a religião vai estar lá muito presente. Elas como se complementassem, se misturassem. Se você for no museu visitar, você vai ter lá as esculturas dos deuses do Egito. Você for visitar, você for no Egito, você vai os locais assim de maior foco dos turistas, né, são os templos. Ou seja, a religião sempre foi algo vivo na história do Egito Antigo. Como a gente já sabe, a religião do Egito Antigo possui um caráter politeísta. Não existe, porém, uma precisão histórica de quando surgiu a religião. Ninguém sabe dizer quando foi que surgiu a religião do Egito Antigo. Acredita-se que foi por volta do 4º milênio antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo. Escavações feitas mostram que no período neolítico, para quem não está meio enferrujado nos períodos paleolítico, neolítico ele vai de 10.000 a 3.000 antes de Cristo, tá? É esse período aí que tem finco, né? Começa o desenvolvimento da agricultura e tem fim com o início da escrita, só para a gente se localizar. Então, ali no período neolítico, já vão ser encontrados cemitérios que demonstram todo aquele ritual de embalsamento, todo aquele cuidado. Algumas tumbas já tinham uma quantidade expressiva de oferendas feitas para o morto, ou seja, no Neolítico já existia a prática funerária feita com muito rigor, com muito cuidado. Então, ou seja, a prática funerária, que é muito presente na religião no Egito Antigo, ela já vem lá antes mesmo do Império. Antigamente, os egípcios eles acreditavam que os deuses eles se encontravam na natureza e que a terra e o céu eles eram povoados de espíritos, né? Por todo lugar existiam os espíritos e que esses espíritos eles ficavam nos animais, eles fixavam suas casas, no caso, né? Nos animais, nas árvores, nas plantas em geral, né? Com o tempo, essa visão ela vai se modificando, tá? O que acontece também é que os egípcios, como a gente vai ver mais daqui a pouquinho, o entendimento que eles tinham sobre a criação de tudo, eles acreditavam que os deuses que eles adoravam, eles realmente viveram na terra, viveram em solo terreno. Tá? Então, vamos dizer assim, os egípcios estavam no Egito, mas eles entendiam que eras antes os deuses habitaram ali. Tá, ok? Esse entendimento é importante. Segundo alguns estudiosos, o mito da criação surgiu na cidade de Heliópolis, conhecida como a cidade do Sol. Como os egípcios eles não conseguiam explicar os fenômenos da natureza, é importante, gente, ter um respeito grande pelo entendimento dos egípcios com sentido à religião. A gente está falando de uma população que viveu, começou a ter esse entendimento religioso aí por volta de 4.000 a.C. Eles não conseguiam explicar as cheias do Nilo, o sol no céu, os ventos ruins, o deserto tão grande. Então, para eles, tudo tinha uma explicação mística. E para eles, tudo se complementava, tudo se explicava pela natureza e a natureza se explicava pelos deuses. Ok? Para os egípcios, o mundo... Perdão. Vou tentar dar uma explicação aqui, mais ou menos, de como eles entendiam o início de tudo, o começo do mundo, tá? Quero também deixar claro que tudo que eu tô falando aqui, gente, está baseado em uma bibliografia, tá? E ela vai ficar escrita aqui embaixo na descrição do vídeo. No começo de tudo, né? Antes de tudo, só existia o Num. O Num, ele seria um oceano celestial. E ele ficava ali bem paradinho. Só que no entendimento do egípcio, isso é o caos. Ele ficava ali paradinho. Então não existia nada, apenas o Num, que seria o oceano celestial.
Do Nun, no seu interior, o Nun, ele trouxe a existência do deus Atum, que seria o Ra, tá? Que seria o deus Ra. Atum. Então, o Nun, ele gera por ele mesmo o deus Atum. Para receber o Atum, uma vez que era tudo oceano, surge então uma pirâmide que vai ter o nome de Bem. Eu posso estar falando até errado, tá, gente? Porque eu não conheço, não dormi no idioma egípcio antigo. Mas parece que é assim, Bem. Que seria uma pedra em forma de pirâmide. Inclusive que alguns estudiosos acreditam que essa pirâmide representaria o raio do sol petrificado, tá? Então, Atum surge e dali é que essa pirâmide surge para poder o rei Atum pousar, vamos dizer assim. Então, Atum, ele vai criar outros deuses. Primeiro, Shu e a deusa Tefnut. Então, essa seria a primeira tríade de deuses. Shu, ela vai representar o ar, Shu seria o masculino, representa o ar. Tefnut, a umidade do ar. Esse casal vai acabar gerando outro casal, que é Geb, que seria a terra, e Nut, que seria o céu. E as lágrimas de Atum vão criar a raça humana. Essa história ela é muito mais complexa, tá? Isso aqui é uma forma resumida. Parece que Geb e Nut, se não me engano, ou Shu e Tefnut, eles vão mergulhar no Nun, e por Atum não saber se os filhos vão voltar, ele chora, e é quando ele chora que nasce a raça humana. É uma história bem complexa, bem rica, bem longa, não dá para trazer toda ela aqui, que é só um resumo mesmo. Depois, Geb e Nut vão gerar quatro filhos deuses, que serão Osíris, que vai ser depois o rei do mundo inferior, Ísis, que vai ser a rainha do trono, Set, que representa ali o caos da natureza, e Néfis. Depois, Ísis e Osíris vão gerar Horus, mas esses primeiros 9 deuses vão ser tipo assim como se fosse o panteão principal, tá? Existe um panteão de deuses na mitologia egípcia, né? E é uma história em volta de cada um deles. E a gente também tem as deusas, elas são muito importantes. Ísis é uma delas que vai ser adorada, inclusive, muitas eras depois, inclusive em outras regiões, tá? A adoração de Ísis vai sair até do Egito. As deusas, elas também são bem reconhecidas e adoradas, veneradas em muitas localidades do Egito Antigo. Muitos deuses eles eram representados na forma antroposomórfica, né? Que é o corpo de homem e a cabeça de um animal, que é o caso do deus Horus. Horus ele vai ter o corpo de homem, mas ele vai ter a cabeça de falcão. Isso era muito comum. A deusa Bastet, se eu não me engano, ela tinha o corpo de mulher e a cabeça de uma gata. Dentro da mitologia, inclusive, parece que Ísis morre e ela é ressuscitada com a ajuda de um outro deus, e esse deus coloca a cabeça de uma vaca nela. Isso para os egípcios fazia todo sentido, tá? Como eu falei, a natureza explicava os deuses explicavam a natureza, tudo se complementa, eles não tinham problema nenhum com isso, eles entendiam dessa forma. Que para nossa realidade hoje parece um pouco chocante, mas para eles era algo super natural. Os egípcios, eles tinham 3 modos de cultuar, tá? Tinha o oficial, o popular e o funerário. O oficial era o faraó que realizava as cerimônias dos cultos, e juntamente com os sacerdotes. Esses cultos eles aconteciam nos grandes templos dedicados aos deuses e tinha por vários locais do Egito, né? Mas ele era um culto mais oficial realizado pelos sacerdotes. Os deuses locais eles tinham uma importância maior no culto, como por exemplo o exemplo de Tebas. Em Tebas, o deus da cidade era Amon-Ra. Então, na cidade de Tebas, o deus principal era Amon-Ra, ele era o mais venerado, ele era o mais importante. Os cultos aconteciam todos os dias, eles eram celebrados por um corpo de sacerdotes, que esses sacerdotes eles tinham funções específicas, né? Eles tinham que preparar as oferendas, tinham que separar materiais ritualísticos. Eu cheguei a mencionar a aula que eu falo sobre sacerdotes, que eles chegavam a ungir, né, os deuses, vesti-los. Ou seja, tinha todo um ritual durante o culto. Eles eram responsáveis por abrir o templo, inclusive.
E o templo ele era o local principal de adoração, tanto para os deuses como até mesmo para os faraós. No caso, a adoração ao faraó era nos templos erguidos em homenagem à memória de um faraó, tá? O culto popular, ele não tem, assim, achados arqueológicos muito grandes, não tem achados arqueológicos referentes a eles. Porém, acredita-se, né, que eles ocorriam dentro dos lares, porque os egípcios eles tinham os seus nichos, né, com os deuses para poder adorar dentro de casa. E nas cidades também tinham capelas para os deuses. Então a adoração, quando ela não era aquele rito oficial feito pelos sacerdotes, pelo faraó, também acontecia dentro de casa uma veneração pessoal aos deuses. E quando aconteciam as festividades aos deuses, as celebrações, né, que os faraós saíam pelo Nilo em suas barcas, com a imagem dos deuses ali também. Então a população era como se o oficial e o popular se unissem, porque ali os sacerdotes, juntamente com o faraó, estavam fazendo os seus ritos de celebração aos deuses, que era aquela procissão, e então a população podia estar junto, tendo pelo menos uma pequena amostra, né, do que seriam as cerimônias religiosas nos templos, que eles não podiam participar. Apenas a nobreza, os sacerdotes, enfim. Então o povo naquele momento ele podia observar como eram essas cerimônias, eles podiam ver o faraó, podiam ver os mitos, né? As imagens sendo levadas em procissão. Nesse momento é que as duas práticas, oficial e popular, se uniam. Vamos falar um pouquinho da prática funerária. Não tem como falar do Egito e não falar das múmias, porque muito do que se conhece do Egito, os achados arqueológicos, vem de tumbas. Vem das tumbas. A tumba, por exemplo, de Tutankhamon, ela estava... Não era que ela estava intacta, mas praticamente isso, né? Tinha tudo lá. Porque as tumbas elas foram muito saqueadas ao longo dos anos, dos séculos. Mas a de Tutankhamon tinha tudo. Então, muito da história do Egito é conhecido através das tumbas, porque dentro das tumbas se contava a história dos faraós e dos deuses, enfim. Então, as práticas funerárias, os egípcios, eles tinham uma ligação muito grande com essa crença da vida após morte, né? A vida não se dava apenas no plano terrestre, ela ia além. Então, as práticas funerárias, elas tinham toda uma excelência para serem efetuadas, para ocorrerem. Elas eram realizadas para preparar o indivíduo para outra vida. Quem tinha mais condições, os mais ricos que tinham mais posse, eles vão ter um preparo mais elaborado, né? Vão ter oferendas melhores, maiores, porque eles acreditavam que você tinha que ter uma oferenda para pós-vida, para a vida após a morte, né? Enfim, quando ele acordasse, vamos dizer assim, no outro plano, teria que ter ali todo o preparo para ele. E antigamente, inclusive, o faraó era enterrado com as concubinas, os servos. Morreu o faraó, vai morrer uma galera junto. Teve um período do Egito que era feito assim. Os mais pobres, não há vestígios arqueológicos para poder dizer como era feito os rituais, né? Os mais ricos têm muitas evidências, mas os mais pobres não há vestígios arqueológicos nítidos, claros, que contem precisamente como eram feitos os rituais. O rito funerário consistia na mumificação, né, preparação ali do corpo, da tumba, e tinha todo um enxoval funerário, né, eles levavam os móveis. Tutankhamon, dentro do sarcófago dele, na tumba dele tinha móveis, arco, enfim, os instrumentos que ele usava, né, estavam ali dentro da tumba dele. E os ritos em si, né, os feitiços preparados pelos sacerdotes, toda aquela preparação para pós-morte. Os egípcios, inclusive, falando sobre esse processo de pós-vida, né, vida após a morte, eles acreditavam que os seus corpos tinham elementos imortais. Vou estar citando aqui 5 desses elementos. Eu não sei se vou pronunciar direito, mas eu vou tentar. Tinha o Ba, que ele seria como se fosse um pássaro. Ele tinha a cabeça de homem e com os braços de homem também, mas o corpo era de pássaro. E esse
esse desenho na tumba, ele tinha que ser feito exatamente como era um homem, né? O Ba, ele ganha vida quando morre o indivíduo. O indivíduo morreu, o Ba dele vai ganhar vida. Então, os sacerdotes faziam preces e, juntamente com as oferendas, para garantir que quando a pessoa morresse, ela se transformaria em Ba, tá? E por aí sairia voando no pós-morte. Enfim, continuaria a sua vida, né? Tinha o Ka, que seria um espírito protetor. E esse espírito protetor, ele ganha vida junto com o nascimento de uma pessoa. A pessoa nasceu, o Ka dela nasce junto com ela. Ganha vida junto. E vai permanecer com a pessoa a vida toda, mas ia para o além antes dela. Ou seja, a pessoa, antes dela partir, o Ka dela já ia para o além-vida antes dela. Tinha o Ib, que seria o coração, né? Que seria o centro das emoções, a consciência do indivíduo. Era quem guiava as ações do indivíduo na sua vida terrena. Tinha o Ak, acho que é assim que se pronuncia, tá, gente? A-K-H, Ak, acho que é assim. Era um poder divino e sobrenatural que era adquirido após a morte. Por exemplo, as estrelas no céu, eles acreditavam que eram os Aks, dos mortos, tá? Ele era um poder divino sobrenatural. Então, as estrelas no céu representavam esse poder divino sobrenatural dos indivíduos. E tinha o Kat, que era o corpo humano mesmo, né? O corpo humano, que ele era perecível, mas se ele fosse embalsamado direitinho e conservado, ele poderia ser compartilhado com o Ka e o Ba e ter a vida eterna do além-túmulo. Então, não é simplesmente, os egípcios faziam aquela mumificação que eles acreditavam que depois eles iam ressuscitar. Tem todo um mistério, tem toda uma preocupação. Não é simplesmente, morreu e vai ressuscitar. Então, eles tinham, a crença egípcia era muito maior, muito mais profunda e elaborada. Também existiam as práticas mágicas, tá? Eles acreditavam muito na magia, que estava ligada aos cultos, aos deuses, e também estava ligada à medicina. Tem, inclusive, achados, papiros, né, que foram encontrados, que era um receituário, então a medicação estava envolvida com encantamentos, tá? Encantamentos junto com os remédios, iam melhorar a saúde do indivíduo. E eles também tinham encantamentos para o amor. Inclusive foram achados muitos vestígios disso, né? Procurava-se encantamentos para o amor, para a destruição de um inimigo. Então, os egípcios, eles tinham essa crença muito forte na magia. E não pode ficar de fora desse entendimento sobre a religião, como a organização religiosa, com seus rituais, encantamentos, eles serviam para a monarquia divina. A gente já viu que a monarquia é algo divino para os egípcios. Então, todo esse aparato religioso envolvendo ali a divindade do faraó acabava por reforçar e legitimizar as ações dos faraós como desejo dos deuses. E assim acabava tendo um controle social. Ou seja, toda aquela preparação, as cerimônias diárias, os encantamentos, os rituais feitos com o faraó, com a presença do faraó, tudo isso dava aquele reforço de que as práticas feitas pelo faraó eram, na verdade, a representação dos desejos dos deuses. O faraó estaria ali cumprindo o desejo dos deuses. Então, assim, a população tinha um entendimento que verdadeiramente o faraó era o representante divino. Tá? Ninguém sabe dizer quando foi que isso começou, né? Ninguém sabe definir quando é que foi que esse dogma da divindade do faraó foi elaborado. Mas eles acreditam, os estudiosos, lógico, que foram por volta das primeiras dinastias, né? Sob o pretexto de confirmar o poder sobre os dois territórios. Lembra que o Egito tinha dois territórios, o Alto Egito e o Baixo Egito. E a partir da terceira dinastia, inclusive, já não existia mais o faraó do norte e do sul. O faraó era um deus. Então, não existe uma precisão sobre quando que isso começou, essa divindade do faraó, mas acredita-se que foi lá nas primeiras dinastias, justamente para legitimar o poder do faraó. Os deuses, eles tinham um determinado lugar de importância
dependendo do período dinástico e do faraó que estava no controle, né? A gente tem dinastias em que o poder ficava concentrado na cidade de Mênfis. E na cidade de Mênfis, por exemplo, o deus principal era Pati. Ou então ficou concentrado na cidade de Tebas, como ficou, né, por muito tempo, principalmente no Reino Novo. Então o deus principal ali era Amon. Então hoje o deus podia ser o deus do Egito e amanhã ele ser mais um deus e o outro tomar esse cargo maior. Então eles eram elevados, abaixados de acordo com a dinastia no poder. E é curioso falar sobre a religião egípcia, deixar aqui algo na aula que durante a 18ª dinastia, no Reino Novo, surgiu um faraó. E ele, se eu não me engano, o nome dele é Amenhotep. E ele mudou o nome dele para Akhenaton. Por quê? Porque ele vai destituir todos os outros deuses do Egito. Ele vai tirar todos os outros deuses, aquele panteão de deuses, e ele vai elevar apenas um deus, que seria Aton. E por um momento, alguns estudiosos falam que esse seria um breve momento de monoteísmo no Egito. Então, Aton, que representa o disco solar, vai ser o único deus do Egito. E Akhenaton seria ele o representante do deus Aton ali na Terra. Né? Isso vai durar só por o período do reinado do rei Akhenaton, do faraó Akhenaton. E quando ele morre, os outros faraós acabam derrubando esse entendimento, apagando inclusive o nome de Akhenaton da história egípcia, e acaba voltando todo o panteão de deuses que já existia anteriormente, acabam voltando aos seus devidos lugares, vamos dizer assim. Ou seja, a religião egípcia, como eu já falei, ela é muito interessante, a mitologia egípcia ela é muito interessante, ela é muito vasta. O modo como os egípcios interagiam com a sua religião é algo também muito interessante. O modo como eles se dedicavam aos deuses, o modo como eles atribuíam tudo aos deuses, como era importante a prática funerária, pois isso também está ligado aos deuses, não é? Porque eles têm um entendimento que Osíris controla o submundo, tem um entendimento, eu não lembro qual foi o deus, mas que o coração dos seres humanos ele é pesado em uma balança no submundo, né? Uma balança, um lado está uma pena e na outra está o coração da pessoa. Se a pena for mais leve que o coração, a pessoa vai ficar condenada. Ou seja, existia uma preocupação com a vida após a morte por parte dos egípcios. É algo bem fascinante, vale a pena se aprofundar, vale a pena estudar. E eu vou deixar aqui na descrição alguns livros nos quais eu baseei esse estudo, ok? Espero que tenham gostado. Obrigada.